Eu quero saudar neste momento com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os ouvintes de mais uma ministração da Palavra de Deus na nossa grande campanha de libertação na tarde da bênção online. Hoje nós estamos completando a quinta sexta-feira, ou seja, hoje é o quinto elo da nossa grande campanha, que nós estamos, onde muitos homens e mulheres de Deus, do grupo Orações da Madrugada, um grande ministério de intercessores de última hora, estamos orando, apresentando aquelas pessoas que necessitam a nossa vida diante do altar do Senhor, buscando por libertação, primeiramente em todas as áreas que nós necessitamos. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida de uma maneira tão poderosa. E também estamos clamando a Deus um dos mandamentos que Jesus também nos deixou, que está no livro de 1 Pedro, é o tema da nossa campanha, que vamos falar sobre o dom do amor. Está escrito no livro de 1 Pedro, que você possa abrir a sua Bíblia e acompanhar. O versículo da nossa campanha é no capítulo 4, 1 Pedro, versículo 8. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sabemos que é só o amor, praticando o amor que Jesus deixou-nos, como um grande mandamento, como também no Velho Testamento sabemos que é um grande mandamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E este mandamento nós só vamos aprender, que é através das nossas ações, das nossas práticas, no dia a dia, das atitudes, estendendo a mão para o nosso próximo, amando, respeitando, ajudando, fazendo o que você gostaria que fosse feito para você, colocando-se no lugar do seu irmão, da sua irmã, diante da situação que ele está vivendo, está passando, mesmo sabendo que com todas as falhas, as imperfeições, porque nós também somos falhos, somos imperfeitos, nós temos que amar sem distinção, sem barreiras, sem olhar a quem. Sabemos que este é um dos grandes mandamentos que Jesus nos deixou, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vamos ler hoje uma parábola bem conhecida. É uma palavra que se encontra na palavra de Deus. Nós vamos falar da parábola do bom samaritano, que está no livro de Lucas. Esta palavra do bom samaritano, ela é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e do versículo 25 ao 37. E nós vamos falar a respeito do significado desta parábola. Do bom samaritano, Jesus, ele gostava de ensinar através de parábolas. E sabemos que a Bíblia ela tem 3 modos de ser interpretada. Primeiro no sentido espiritual, depois no sentido, através de parábola, sentido figurado, e terceiro no sentido literalmente falando. E esta parábola nós vamos aprender, nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, se você puder estar acompanhando aí juntamente comigo, que vamos falar sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo, que é o que nós estamos buscando na campanha de libertação, na tarde da bênção online. Eu não sei aonde este áudio vai alcançar, irá chegar, não importa, mas que você possa acompanhar, com muita atenção,
que o Espírito Santo de Deus, ele possa trazer a você entendimento. E também, assim como eu tenho buscado, pedido ao Pai, que o Espírito Santo de Deus possa me revelar, né, toda a essência da palavra, porque eu creio que o Senhor irá falar poderosamente ao nosso coração. Vamos fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e fazer da mesma maneira. Essa história é uma história bem conhecida, né? É linda, a parábola do bom samaritano. E, como eu disse no início, através, né, desta parábola nós vamos falar um pouquinho sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo, né? Que é o que nós temos que cumprir, esse mandamento que Jesus nos deixou. Praticar o amor, né, ao nosso próximo, amando, como eu disse, né, servindo-lhe, respeitando, né, estendendo a mão mesmo, ajudando, se colocando no lugar, né, do nosso próximo. Na parábola, Jesus falava com um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E ali Jesus estava falando, né, através dessa história, a um certo doutor da lei que tinha perguntado para ele: o que farei para herdar a vida eterna? Isso é muito sério, né? Sabemos que nós estamos aqui hoje vivendo neste mundo, no tempo da graça, servindo a Deus, aprendendo cada dia mais desta palavra maravilhosa, a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando conosco. E acima de tudo, estamos nos preparando, né, para que nós possamos um dia morar no céu, alcançarmos, né, a nossa salvação e a vida eterna, porque sabemos que após a morte existe, né, a eternidade, se ela vai ser, né, com Jesus ou se não.
E ali um certo doutor da lei, eu creio que ele era entendido, né? Estudado, muito sábio. Talvez aqui eu não falo especificamente se era um doutor mesmo, um médico, ou um advogado, até mesmo um magistrado, mas que ele era um doutor da lei. E ele sabia tudo a respeito da lei, mas de uma coisa eu acredito que ele estava assim com a alma tão sedenta, faminta, que ele precisava de saber o que farei para herdar a vida eterna. Ele perguntou para Jesus. E ali Jesus, então, como é conhecedor de todas as coisas também, né, mestre dos mestres, ô glória. E ele disse assim para ele: o que está escrito na lei, como lês? Porque Jesus sabia que ele era doutor da lei, ele era entendido da lei. Ele sabia tudo ao pé da letra, quais eram, né, os 10 mandamentos, enfim, as leis que Moisés deixou ali no Velho Testamento. E aquele doutor da lei, né, respondeu Jesus, ele sabia, ele conhecia o mandamento, né, também principal, um dos grandes mandamentos. Ele disse, respondendo, ele disse, né, falando para Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Que nós já vimos esse versículo nas ministrações anteriores. E ele disse, completando, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele mesmo respondeu a Jesus correto. Ele sabia, ele conhecia qual era o mandamento. Aí Jesus então disse, né, respondeste bem. Só que tem uma coisa, Jesus falou assim, faze isso e viverás. Significa que talvez ele não estava fazendo. Ele conhecia o mandamento, ele sabia que era o grande mandamento, né, como Jesus nos ensinou, amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda, né, a nossa alma, com as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e também amar ao nosso próximo como se fosse nós mesmos. Mas Jesus falou para ele, pois bem, respondeste bem. Quer dizer, você sabe, o mandamento está certo, é correto. Agora faz isso, porque uma coisa é nós sabermos, é conhecermos a palavra de Deus. Outra coisa é vivermos a palavra de Deus, é praticarmos a palavra de Deus. Jesus é muito sábio. Jesus falou para ele assim, então, respondeste bem, faze isto e viverás. Ou seja, enquanto você colocar em prática, né, este mandamento que você conhece, você sabe ao pé da letra, coloca ele em prática, né, que você vai viver, vai ter uma vida abundância. E também, né, o principal que é ali herdar a salvação, porque ele estava preocupado, o que ele tinha que fazer, né, que farei para herdar a vida eterna. Jesus falou para ele, quer dizer, foi lá naquela, como se diz, Jesus foi lá naquela falhazinha dele, ali na ferida dele. Porque senão Jesus não ia falar isso para ele, faze assim, faz dessa forma, pratica dessa forma que você viverás. Aí ele foi ainda quis se justificar, como que a palavra de Deus é clara, é tremendo. Ele disse assim, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo. Ou seja, agora Jesus me pegou. Ele descobriu qual é meu ponto fraco. Mas ele não queria sair por baixo, ele queria continuar por cima. Mostrando que ele era um conhecedor da lei, um doutor da lei. E ele foi e falou assim, né, tentou justificar. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, em outras palavras, dizer assim, não, mas eu estou praticando, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou cumprindo, né, os mandamentos, tudo certinho. Aí ele foi e falou assim para Jesus, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, no versículo 29, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha só, quer dizer que ele fez de mal entendido, né? Ele quis assim, ainda acrescentou ali mais uma pergunta para Jesus, porque primeiro ele queria saber
o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou para ele: faz conforme você mesmo disse, nos mandamentos que você sabe que está escrito que, né, tem que se cumprir, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo. Mas só que ele tentou justificar. Ele falou assim: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus foi disso. É interessante que Jesus tinha uma forma tão linda, né? Tem até hoje, de nos ensinar as coisas, para simplificar, para facilitar, talvez, né, o nosso entendimento, a nossa compreensão. E Jesus falou para ele assim, olha, respondendo, Jesus disse, né, em outras palavras, vou lhe contar uma história, vou te dar um exemplo, uma parábola. E é esta parábola que nós lemos agora, acabamos de ler, a parábola do bom samaritano. E ele disse assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Jesus estava falando de um homem que, quando ele estava ali no caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, ele acabou caindo na mão de ladrões. Salteadores são ladrões. Que aqueles ladrões, né, além de roubar tudo que aquele homem tinha, falando aqui, os quais o despojaram, espancando, retiraram, deixando ali meio que quase morto. Olha só, os ladrões roubaram aquele homem, tudo que ele tinha, e ainda, né, bateram nele, feriram ele, e aquele homem ficou lá, né, caído, ferido e abandonado no meio daquela estrada. E, né, por acaso, né, ocasionalmente, Jesus continuou falando, pelo mesmo caminho estava descendo um sacerdote. A gente sabe que também os sacerdotes também era como se fosse ali, né, conhecedores da lei, né, era que praticava a lei, ensinava o povo a obedecer a lei. Mas aquele próprio sacerdote, quando viu ali o homem caído, ferido, e ele passou direto pelo lado contrário, passou de largo. Ele viu ele lá caído, mas ele não fez nada para ajudar aquele homem. E é interessante que ele, sendo também, né, ali um dos conhecedores, né, da lei, ele não praticou, ele conhecia a lei, mas ele não praticava também aquele mandamento, porque ele, ao invés de ajudar aquele homem que estava lá ferido, caído, tinha sido assaltado, o sacerdote passou de largo, ou seja, deixou o homem lá caído, machucado, talvez quase à morte. Aí de repente veio um samaritano, porque o sacerdote não quis, né, estender a mão, também não era um cumpridor do mandamento, da lei, mas ele ficou ali caído, ferido, e Deus teve misericórdia que quando passou um samaritano, aquele samaritano, ele estava chegando de viagem, e ao ver o homem caído, ferido, lá, abandonado naquela estrada, o samaritano foi o único que se compadeceu daquele homem. Porque fala aqui na palavra de Deus, no versículo, né, 33, mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, ou seja, ele teve, né, misericórdia, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, começou a cuidar dele. Aquele samaritano pegou ali
aplicando-lhe azeite nas feridas, vinho, que era o que eles usavam, né, para curar as feridas naquele tempo, e pondo sobre a sua cavalgadura, sobre o seu ali cavalo que ele estava passando de viagem. Ele colocou ele, levou ele para um lugar, uma estalagem, ou seja, era um hotel, um lugar onde se hospedava, né, as pessoas que passavam de viagem ali por aquele caminho. E o samaritano levou, tratou dele e ainda deixou ele lá, porque ele estava muito doente, muito machucado, né? Daquelas lesões, daquelas feridas que os assaltantes ali, os salteadores fizeram, e deixou lá, colocou ele, levou, e no dia seguinte, o samaritano, antes de ir embora, falou, né, com o dono daquela hotelaria, daquela hospedaria, que ele continuasse cuidando dele até ele ficar bom, né? Eu creio assim, até ele se sarar. E falou para ele, ó, cuida dele aí, que tudo que você gastar aí com ele, quando eu voltar eu vou te pagar. Certamente ele era um homem de confiança, né? Certamente o dono daquela hospedaria já conhecia ele já tinha costume de passar por ali, de se hospedar ali. E ali aquele homem foi e ficou cuidando daquele moço que tinha apanhado muito. Aí Jesus pegou e fez para ele uma pergunta, para aquele doutor da lei, que perguntou para Jesus assim, tentando se justificar, né? Quem é o meu próximo? Aí, ou seja, ele tinha que ouvir atentamente, né, observar aquela história, Jesus contando aquela parábola, para ele poder fazer uma comparação. Aí Jesus perguntou, quais, pois, destes 3 te parece que foi o seu próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores, né? Jesus perguntou para ele. Aí ele respondeu bem, falou assim, e disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Mais uma vez, Jesus adverte-o, né? Com sabedoria. Jesus adverte-o com amor, né? Porque por mais que aquele doutor da lei, ele conhecia a lei, conhecia os mandamentos, mas ele estava deixando a desejar em alguma coisa. E Jesus sabia, Jesus conhecia, né? Conhece todas as coisas. Ele sabe quais são, né, as nossas intenções. Ele lê os nossos pensamentos, sonda o nosso coração, sabe quais são, né, as nossas intenções do coração. E ali ele sabia que aquele homem só conhecia a lei, mas não praticava. Mas mais uma vez Jesus falou para ele, se você fizer assim, né? Ele falou, vai e faz da mesma maneira. Quando você encontrar alguém caído, certamente ele já tinha passado, não por uma situação igual, mas ele não era aquela pessoa que gostava, né? Aquele doutor da lei, de estender a mão para o próximo. Mas é interessante que, né, aquele samaritano, ele vinha, né, de uma descendência que ali os samaritanos, nós não vamos entrar na história daquela mulher samaritana que estava ali sedenta, né, para poder receber também ao menos uma porção, né, dos cachorrinhos, ou seja, que Jesus ali também a ensinasse, né, esse evangelho do reino maravilhoso, né, que não fosse só para ali, né, os judeus, mas que fosse também estendesse para todos, né, ali os estrangeiros, enfim, ali sabemos que aquele homem, ele, apesar, né, de ser um samaritano, ele tinha um coração bom. E ele sabia muito bem, talvez nem conhecendo os mandamentos ali, mas ele agia como tal. E ele, né, fez uma boa ação. Ele, né, fez um gesto, uma atitude de amor, estendendo a mão, tendo misericórdia para aquele moço que estava
estava lá naquele caminho, eu imagino, né, conjecturando, todo ensanguentado, machucado, e esperando ali alguém passar e usar de misericórdia para com ele. E hoje, né, nós podemos ver que essa história se repete, né, até hoje. Mesmo que aquele doutor da lei, certamente, né, com certeza Jesus sabia que ele era, né, estudioso da lei. Ele conhecia tudo a respeito da lei, mas ele, né, ele era um estudioso das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, mas ele estava sedento, faminto, né? Ele queria saber de Jesus o que ele precisava de fazer para herdar a vida eterna e a salvação. E nesse Evangelho de Lucas deixa claro, né, que ele não fez a pergunta por ignorância, mas é porque ele queria estar ali testando Jesus, mas no fundo, ele não sabia que o que ele estava sentindo era uma sede dentro dele. Ele precisava, né, de ter certeza do que ele poderia fazer para alcançar a salvação e a vida eterna. E aquele, né, doutor da lei, achando que ele ia estar testando Jesus sabia como era a sua procedência. Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabia, né, como é que ele andava, como que ele agia, como que ele vivia. E ele não estava cumprindo o mandamento que fala, né, o mandamento também lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Levítico 19, 18, resumindo, o mandamento, né, que nos ensina que nós temos que amar o Senhor teu Deus, né, nosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, todo entendimento, e amar também nosso próximo como a nós mesmos. Jesus foi e respondeu para ele: se você fizer isto, né, você cumprir esse mandamento, porque saber, conhecer a palavra é uma coisa, como eu já disse, viver é outra. E ele falou que se fizer dessa forma, assim você irá alcançar a vida eterna e a salvação. E eu, estudando nessa palavra, estudando alguns estudos a respeito, é interessante que a diferença, né, que ali os sacerdotes, né, e levita, porque fala que o primeiro que passou ali e viu aquele homem caído, machucado, ferido, não fez nada, era o sacerdote. E o sacerdote nada mais naquela época representava a lei e os sacrifícios que eram, né, feitos, né, para alcançar o perdão, a misericórdia de Deus, mas porém eles eram incapazes. Sabemos que na época da lei, o sacrifício, Deus, né, entendeu assim que era incapaz de salvar um pecador. Alcançava, né, o perdão, a misericórdia de Deus. Mas hoje nós sabemos que este samaritano, Jesus estava dizendo daquela forma, ensinando ali aquele doutor da lei através dessa parábola, querendo dizer que o samaritano, né, representa o próprio Jesus, que ele é o único que pode salvar o homem, né, pagar suas contas. Olha só que coisa linda. E, né, ainda, né, prometer ali de voltar, que aquele homem disse, né, o que ficou lá cuidando daquele moço ferido, machucado, dono da hospedaria. Ele disse, né, que eu cuida dele para mim, eu ainda vou pagar as contas dele quando eu voltar. Olha só que coisa linda, né? Foi Jesus que pagou um preço por nós ali naquela cruz. Ele é o único, como aquele samaritano, que pode ver, né, enxergar que quando nós estamos caídos, feridos, machucados, ele estende as mãos para nós. E é assim que ele deixou esse exemplo para nós, que nós façamos assim também como ele. E hoje esta hospedaria representa a igreja. Somos nós, né? A igreja que cuida dos cristãos,
né? E aqueles 2 denários, quando aquele moço voltou e ali falou, deixa aqui para pagar, né? Esses cuidados aí que você vai gastar com ele, essas ordenanças. Hoje nós sabemos, né, que são as nossas obrigações diante do Senhor. Jesus pagou um preço para nos salvar. Ele pagou a nossa conta e esse valor foi caro, custou muito caro, foi o preço de sangue. E hoje nós temos que estar em dia com as nossas obrigações nele também, cumprindo, né, o que as Escrituras nos diz, que nós temos que estar batizado, ceando, participando do corpo, do sangue dele. Nós não vamos entrar agora, né, sobre isso, mas nós sabemos que hoje esse samaritano, bom samaritano, é Jesus. Ele é o único, que não importa, né, como que nós estejamos, a partir do momento que nós nos humilhamos na presença dele, quando ele nos vê caído, ferido, machucado, assim também nós temos que fazer, né, com o nosso próximo, com o nosso irmão, mesmo que não seja irmão de sangue. Tem pessoas que, assim, isso é de família, né? A gente ouve dizer assim, para os de fora ele é muito bom, mas para os de dentro ele é um carrasco. Ou seja, também nada adianta a gente fazer a mão, estender a mão, perdão, para o nosso próximo, só os que não são da mesma, né, sangue, de carne, enfim, mas e não cuidar dos domésticos da fé, da nossa casa. Tem outras passagens que falam a respeito disso. Mas neste momento, né, eu quero te dizer que eu sei que eu estou aprendendo com o Pai. E também o Senhor possa te ensinar que a palavra de Deus é tão linda. Ela não é só para a gente ler, né, para a gente meditar. A Bíblia diz, guarda, né, esta palavra na tábua do teu coração, sim. Mas também nós temos que praticá-la. Porque por 2 vezes, aquele doutor da lei, sendo conhecedor de todas, né, a lei do Velho Testamento, eles não tinham, né, certeza do que era necessário ele fazer para alcançar a sua salvação. E hoje nós temos que também ter esta certeza. Será que nós estamos vivendo a palavra literalmente falando, agora mudando para o sentido literal, como ela é, né? Cuidando do nosso próximo, ali ajudando, sarar aquelas feridas, estendendo as mãos, se compadecendo. Será que nós estamos fazendo mesmo, literalmente, cumprindo a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana? Porque se nós não fazemos tal coisa, também não vamos herdar a nossa salvação, a vida eterna. Porque a lei, né, hoje sabemos que Jesus se fez no lugar da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje não é necessário mais matar um animalzinho, aspergir o sangue, para a gente alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. Porque Jesus já pagou o preço. Ele já pagou o preço como aquele bom samaritano. Jesus, ele olhou, né, para nós com olhar de amor, com olhar de compaixão, de misericórdia. Ele se deu ali a si mesmo, entregando a sua vida por nós, para que hoje nós possamos entender e compreender que ele também assim nos adverte, dizendo quando nos deixou o novo mandamento, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, que nós vamos seguir o mesmo exemplo que ele nos deixou com relação a esse amor devido, né, ao nosso próximo. E assim Jesus introduziu aquela parábola do bom samaritano, para que nós possamos tomar como exemplo, né, que tirando ali aqueles assaltantes, aqueles ladrões, se nós formos levar para o sentido espiritual, sabemos que fala do inimigo, o adversário das nossas almas. Porque ele só veio, a Bíblia diz que foi para roubar, matar e destruir. Além de assaltar ali aquele moço, eles o feriram, machucado, a ponto de deixar ele ali quase à morte. O inimigo queria realmente, é o que acontece hoje,
No mundo de hoje, com as nossas vidas, ele veio só para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não, ele veio como um bom samaritano, que ele pegou aquele moço caído, colocou sobre a sua cavalgadura, ou seja, no seu cavalo, levou até uma hospedagem. Quantos Jesus não tem feito hoje dessa mesma forma? Assim nós temos que seguir este exemplo de Jesus, que é o bom samaritano, ele é a figura central. Ou seja, nós temos que estar firmados no foco que é Jesus Cristo em todo tempo, aprendendo com ele, aprendendo com o Pai, porque Jesus, ele não disse nada acerca daquele homem, fala a respeito dos assaltantes, porque assim, os assaltantes, se nós formos levar para o lado espiritual, como eu já disse, é o adversário das nossas almas. E ele também não falou sobre a figura daquele homem que estava caído. Aquele homem talvez representa o anonimato, aqueles que estão ali sofrendo no canto, calado, gemendo. Quantas pessoas sedentas, quantas pessoas famintas, necessitando de talvez você ir ali até aquela pessoa, estender a sua mão, até você, talvez de você ali procurar saber. Tem pessoas que a gente não precisa nem de procurar saber o que elas estão precisando, basta a gente olhar e ver a situação que elas se encontram. Eu já vivi muito isso. Tem pessoas que às vezes chegam na nossa casa e vê ali uma situação naquele momento que ela chega e ela pensa, ela julga com aquele primeiro olhar, ou seja, que ali é daquele jeito, é daquela forma, mas ela não busca saber o antes. Ela não busca, talvez, interpretar que aquele momento já vem de uma história que já faz um tempo que aquela pessoa está passando por aquele problema. Eu não costumo ver a vida das pessoas, o que elas estão enfrentando, aliás, o que elas estão passando naquele momento ali. Eu imagino que ela já está enfrentando alguma coisa. Aquilo é o problema dela, dificuldade. Pessoas que acham que vai chegar na sua casa e vai achar, porque ele é uma bênção, porque ele prega, porque ele vai à igreja, ele serve a Deus. E não tem nada de errado com aquele ali, não. Tá tudo bem, tá tudo certinho. Vai na casa dele, pega ele discutindo com o filho, ou com a esposa, ou a esposa, enfim, o cônjuge com o outro. Às vezes um momento assim, de uma situação que talvez ele nem nunca tinha vivido, mas por... não sei, foi uma ocasião, como aquele samaritano passou, foi por acaso, e deparou com aquele homem caído, ferido. Talvez ali a pessoa não pensa assim, não, eu tenho que ajudar, orar e ver. Eu estive lá e vi que eles passam por luta, eles passam por dificuldade. E nós temos que ajudar como? Estendendo as mãos, seja através dos nossos joelhos, se eu não posso ajudar materialmente também, que seja ao menos espiritualmente. Eu venho orar, eu venho clamar, interceder a Deus. Pai, ajuda ela naquela dificuldade que ela está enfrentando. O marido está desempregado, ainda, o esposo está muito nervoso porque não consegue pagar as contas no final do mês, está vivendo de ajuda, às vezes de uma cesta básica. Ali, nem isso, tem pessoas que vai lá e vê a situação, vê que está faltando pão e não tem coragem de pegar, estender as mãos, repartir o pão, ajudar, procurar. Se eu não tenho, procura alguém que tem. Quantas vezes eu já fiz cestas para as pessoas, isso não é para minha glória, mas é para a glória do Senhor, para ajudar sem ter as coisas também, assim, muitas condições, mas eu não sei, eu sei sim dizer que Deus o multiplicava, tanto para mim, sabe, Deus fazia a obra que, eu lembro uma vez que Deus me colocou para dirigir a obra em um lugar, carente, na minha cidade, foi durante ali 6 anos diretamente cuidando daquela obra, e era um lugar que tinha passado por um período de enchente, e era tantas mães cheias daqueles meninos, tudo lá na igreja, e eu ficava assim preocupada, e quando eu ia visitar, eu via que estava faltando as coisas. Eu não sei de onde que Deus assim, operava tanto, que
ali a gente conseguia, mesmo sendo poucos membros, a gente tirava cesta para aquelas famílias tudo. E assim Deus abençoava tanto nós, que eu até falava, gente, mas as coisas lá em casa estão durando tanto, não falta, nunca, não acaba. Então assim, nós não temos que fazer as coisas também esperando que Deus vai fazer por nós, não. Mas eu te digo uma coisa, né? Quanto mais nós damos, a Bíblia nos ensina assim, dando que se recebe, né? E Deus vai abençoando. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Nos ensina a ser como o bom samaritano, que olhou ali para aquelas feridas, aquele moço caído, machucado, foi lá, cuidou dele com tanto amor, ainda se preocupou, eu estou indo ali, mas eu vou voltar. Quando eu voltar, cuida dele aí para mim, que eu vou acertar as contas. Como Jesus é maravilhoso, esse Jesus é lindo. Ô, Paizinho, eu quero entrar na tua presença neste momento, Pai. Tão emocionada, Pai, de saber, Pai, que o Senhor até hoje continua sendo o nosso bom samaritano, pagou um preço caro por nós, Pai. Foi assim através do teu sangue que o Senhor entregou a sua vida para nos salvar. Porque de nada adianta nós queremos cumprir a Bíblia, literalmente falando, no sentido somente figurado, né? Mas temos que cumprir tanto no sentido literal, espiritual, figurado. A Bíblia ela é para ser cumprida, vivida. Nós temos que colocá-la em prática, não é só guardar essa palavra dentro de mim. Eu sei, isso basta. O importante é eu saber o que eu tenho que fazer. Para mim morar no céu, eu tenho que ser uma pessoa bonzinha, boazinha, caridosa? Não. Jesus disse assim, faça assim. Se tu fizeres assim, dessa forma, olha só que Jesus falou para ele. Em outras palavras, Jesus quis dizer, né? Diz, pois Jesus vai e faz da mesma forma, ou seja, vai e pratica, né? Por que você não pratica esta palavra? Age dessa forma, que você vai ver, né, o que vai somar para que você possa, né, ir preparando o seu passaporte para morar no céu. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, maravilha! Que nós possamos, Pai, dar-me permissão, Paizinho, para entrar no Santo dos Santos mais uma vez, neste dia de hoje. Que nós possamos, Senhor, cada dia viver a Tua palavra, como aquele bom samaritano, né? Até hoje, a Tua palavra se estendeu aos confins da terra, desde a Judéia, né, e Samaria, por causa daquela mulher ali que se humilhou nos Teus pés, a mulher, né, samaritana que disse ao Senhor, Pai, mas, né, até os cachorrinhos necessitam de comer das migalhas que caem da Tua mesa, ou seja, se sobrar menos um pouquinho daquelas migalhas, se o Teu Evangelho puder nos alcançar, que o Senhor também nos deixe, né, experimentar, aprender do Teu Evangelho, este Evangelho do Reino, este Evangelho que eu estou ministrando neste momento aqui, que é o Evangelho que cuida das feridas, é o Evangelho que estende as mãos para o próximo, não só de palavras, mas de atitudes, gestos. É o Evangelho que pega, né, aquela pessoa que está ferida, machucada e transforma a vida, faz dele um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Que eu creio que aquele homem que estava caído naquela estrada, ele deve ter ali, após ter se recuperado, né, levado ali consigo o resto da sua vida gratidão àquele moço samaritano. Que nós também possamos ser gratos ao nosso Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Ele é o único que pode transformar a nossa vida e nos preparar para morar no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que aprender com Ele também. Temos que seguir os Teus exemplos, praticar nesse gesto de compadecer, de compaixão, e saber que ajudando o nosso próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. Quanto mais estendemos a mão para o nosso próximo, né? Estamos amontoando ali pedrinhas também na nossa coroa. Estamos ali, né, contribuindo para que o amor venha reinar. O amor, ele é o dom supremo,
Ali o amor é o dom maior. Ele encobre multidão de pecados só através do nosso amor para com o nosso próximo. O amor ao nosso Pai entregou o seu Filho, entregou a vida dele ali para nos salvar. É que nós vamos alcançar o perdão, a misericórdia. O Senhor, uma vez que nos perdoa, Ele esquece dos nossos pecados. Fala que dos nossos pecados não se lembrarás mais. E assim nós vamos vivendo cada dia um dia de novidade, né? Uma vida nova com Deus, com Cristo. E assim nós vamos preparando para que nós nos preparando para alcançarmos a salvação e a vida eterna. Pai, neste momento, Paizinho, que o Senhor venha fluir dentro de nós este amor. Faça com que este amor reacende, né, dentro dos nossos corações todos os dias. Ainda que hoje o mundo, as coisas estão tão difíceis, sabemos que o amor, né, de muitos tem se esfriado, mas ainda assim o Senhor nos deu essa oportunidade de buscarmos através desta campanha de libertação na tarde da bênção online, juntamente com homens e mulheres de Deus do grupo do grande Ministério de Intercessão, Orações da Madrugada, e a todos quanto ouvirem esta palavra, onde esse áudio chegar, que você também sinta o desejo de buscar por libertação. Qual é a área da sua vida que está necessitando de um toque de Jesus? Que Jesus possa fazer o que é preciso, como ele respondeu para aquele doutor da lei. Faça assim, é assim que você precisa de fazer. Faça, obedeça. Seja obediente ao Pai. Guarde essas palavras, porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco, mas também viva esta palavra. Somente por intermédio do Espírito Santo de Deus é que nós podemos compreender a essência desta palavra, toda a palavra de Deus, né? É luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E eu quero te dizer uma coisa, que Jesus te ama, o Pai te ama, e assim também amemos uns aos outros, como assim Cristo tem nos amado até hoje, e se fazendo no nosso lugar de pecador, de falho, de miserável que somos, mas através deste amor nós possamos alcançar o perdão, a graça, a misericórdia, o seu favor, né? Que é a misericórdia, a graça é um favor de Deus por nós, aquilo que Ele deseja que nós sejamos também como imitadores, né, de Cristo. Sigamos o exemplo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os ouvintes desta palavra. Que o Senhor possa colocar ainda mais no seu coração, reacender a chama deste amor, acender a chama deste amor de uma forma que você vai ser diferente na sua casa, vai ser diferente no seu trabalho, na sua escola, na sua família, enfim. Todos vão olhar e vão entender, mas como essa pessoa mudou, como ela é diferente. E aquele amor que Deus vai te ensinar a praticar, vai contagiar outras pessoas. E eu creio que assim você vai viver uma vida de abundância, uma vida feliz, de paz. Que Deus assim abençoe a todos os ouvintes mais uma vez. Dessa tarde da bênção, estende as tuas mãos para você receber. Receba, eu profetizo o dom do amor. Receba a graça do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa viver uma vida em abundância de paz, em abundância de amor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.